Ok, deixa eu colocar ele aqui. Os anos Mestre passam, Del nós Roio. que felicidade. Nossa. O Farinaço, eu vejo que atualmente ele é um ex-comandante da Marinha, não? Ele, Sim, nos últimos meses, ele tem muito participado em sobre questões de guerra, né, com grupos de esquerda, com grupos de esquerda. É sim. muito alinhado à posição da Rússia na questão da Ucrânia. É. O seu passado eu não conheço, mas atualmente ele tem coisas interessantes na questão militar. Mas Bom, Ótimo deixa eu saber. dizer, temos aqui dois mestres, então, um encontro histórico, antológico, ai, meu Deus do entre céu, o José Luiz Del Roio, foi do Partido Refundação Comunista. Gente, brasileiro, senador na Itália, é, impressionante realmente a trajetória. Uma das memórias, um dos responsáveis pela manutenção da memória do movimento comunista brasileiro, ele teve um papel chave nos anos 70, com outras pessoas, né, outros camaradas, de conseguir tirar do Brasil papéis, documentos, arquivos históricos do movimento comunista ameaçados de destruição pela ditadura e foram levados para Milão para o arquivo histórico do movimento operário brasiliano. Hoje estão na Unesp, estão de volta aqui ao Brasil na Unesp. Então, um nome antológico, e o Milton Temer está aqui com a gente todo dia, dispensa a apresentação. E vou dizer para vocês, é a primeira vez que Del Roio e Milton Temer estão se vendo desde os desde anos que Dos 70. anos 70. Não Quando sei é que nem vocês se se Del viram? Roio lembra, não sei nem Fala. se Del Roio lembra do encontro que tivemos em Roma nos anos 70, porque eu estava em Paris, mas eu ia a Roma claro, normalmente, mensalmente, porque a Voz Operária era editada em Paris, mas ela era impressa em Roma, era o Partido claro, Comunista Italiano que fazia impressão. E eu passava lógico. uma semana em Roma, na casa de Ivan Ribeiro, para esperar a impressão e levar o jornal de volta que a gente distribuía a partir de Paris. Numa dessas oportunidades, foi onde eu conheci Del Roio pessoalmente, eu não sei nem se ele lembra. Eu me lembro do episódio que nós tivemos juntos. Del Roio com essa capacidade criativa, essa inteligência viva, ativa e ilustrada, me mostrou uma coisa, eu não sei se ele lembra. Ele disse, Milton, eu quero te mostrar uma coisa. Aí me levou para uma galeria, que eu fiquei olhando assim, disse, quantos metros você acha que essa galeria tem? Eu digo, deve ter uns 100 metros. Se não, ela tem 30. Essa é uma das genialidades arquitetônicas daqui de Roma. Por que ela tem 30 e parece 100? Aí o Del Roio me explicava que a construção dela, que a partir daquela porta em que nós estávamos até outra porta, não havia um teto horizontal. Havia sim um teto inclinado com arcos que iam diminuindo de tamanho. Então, a perspectiva te dava uma ideia de profundidade muito maior do que era a realidade. Você lembra disso, Del Roio? Eu lembro, até porque, bom, essa, eu sempre gostava muito de mostrar aos estrangeiros qualquer pedacinho da Itália. Eu lembro disso porque era uma das coisas que me impressionava na arquitetura do 400, 500, que era um jogo, né? Era uma brincadeira que esses arquitetos faziam. Em quase todas as construções daqueles 2 séculos, você acha alguma brincadeira. Eu gostava de buscar as brincadeiras desses arquitetos e mostrar para os companheiros. Mas você sabe que essa Voz Operária, um dia a gente conta a história, foi muito complicado, porque a Voz Operária foi destruída no Brasil, foi se decidido fazer na Europa, como falou o Milton, e a primeira decisão foi fazer pelo PCI, porque foi aquele que se. E aí ele, coitado, tinha que buscar o pacotinho que a gente distribuía por correio, por correio, por correio. Bom, para o Brasil, a gente tinha um método. Eu, por exemplo, colocava uns 300 no correio na Suíça. Eu ia para a Suíça, colocava uns 300 endereços diferentes e assim chegava a Voz Operária aqui. Depois tivemos que mudar para a Bélgica, não é?
por uma questão que, na Itália, nós não tínhamos o tio. Faltava o tio, era um desastre. Então, a nossa voz operária não tinha o tio nisso. Bom, tinha isto, uma história gozada, interessante, esta. E uma vez conversando com o presidente Lula, não era presidente, no intermédio, eu estava mostrando um álbum de fotos que eu tinha participado de fazer, e tinha uma foto daquela voz operária, de uma daquelas vozes operárias. Aí o presidente Lula disse: olha esse jornal eu conheci. Foi o primeiro jornal de esquerda que eu vi. Eu não tinha nada a ver com isso, não queria ver. E esse eu vi. O meu irmão me deu, né? Foi o Frei Chico que recebia. Ele me deu. Então, fiquei muito contente que foi o primeiro contato do presidente Lula com a esquerda. Foi esse jornal que você pegava lá e mandava para cá. Bom, desculpe. Legal. Não, legal. Não, eu vou só uma pergunta antes. Eu, deputado, eu me lembro de ter ido ao Congresso de Fundação da Refundação, em Roma. Você já estava em Roma na refundação naquela ocasião ou não? Estava no Brasil ainda? Não. Isso foi nos anos 90, quando eu era deputado federal. Não, eu sei que foi... Sim, não... Mas você não foi a esse congresso, foi? Eu estava entre cá e lá. Eu tinha uma situação difícil, que era a questão dos arquivos do PCB, que estavam comigo. Eu não podia trazer para cá, porque ainda não era seguro. E depois tem a maldita complicação de Luiz Carlos Prestes, porque o arquivo eu tinha recebido como pedido, eu tinha feito a operação como pedido de Luiz Carlos Prestes e todo o acordo com ele. Então, era muito complicado. Então, eu ia e vinha. Mas eu passei, sim, pela fundação, da refundação. Eu, na verdade, não fazia parte do partido da refundação, porque eu ainda estava no PCB e eu não queria muita confusão. Já tinha muita sozinha. Mas era sempre muito ligado. Primeiro ao Consulta, depois ao Bertinotti, etc. Isso. Mas eu estive lá, sim. Agora, Delroy, só uma questão. Esses arquivos do PCB, quando vieram para o Brasil, é fato que eles foram entregues a Roberto Freire, então presidente do partido, e eles terminaram cedidos à Fundação Roberto Marinho? Você está louco. Isso é uma infâmia. Olha, eu vou... 2 minutos. É possível, Mauro Lopes? Claro, nós estamos aqui falando da história do movimento comunista. Vamos lá. Era mais ou menos 75, quando cai todo o Comitê Central aqui no Brasil, né? Um desastre. O Prestes me diz: olha, nós temos um problema. Os arquivos do partido, que estava na mão de Astrogildo Pereira e depois tinha passado para as mãos, esqueci o nome, para o irmão do vice-presidente da República do Brasil, do Figueiredo. Quem era o irmão dele? Quem era o vice-presidente do Figueiredo? Peraí, vou ver. Não lembro também, não. O irmão dele... O Figueiredo era Aureliano. Não. Vice-presidente do Brasil, Chaves, do Figueiredo? Não era o Aureliano Chaves? Claro. Então, não era antes, então era ainda na época do outro presidente que aconteceu antes. Vai bem. Do Geisel? Antes. Vai bem, não importa. Esse arquivo que estava na mão... Adalberto Pereira dos Santos era o vice do Geisel. Não, mas era antes. Tá bom. Esse companheiro que devia estar muito protegido, porque tinha o irmão vice-presidente da República, acabou caindo e eles sabiam onde estavam os arquivos. Então, os arquivos tiveram que ser retirados imediatamente, mas com uma situação em 75 que era impossível. Aí o Prestes, eu estava nesse momento, eu estava em Moscou. O Prestes me chama, e uma coisa misteriosa, porque eu conheci o Prestes. Uma coisa misteriosa, porque eu não tratava com história, não tratava com nada. Ele me coloca a questão dos arquivos, que está uma situação insustentável.
você não podia criar uma operação para retirar esses arquivos. Isso, e trazer para algum lugar. Mas ele não queria que fosse num país socialista. Ele falou, se arquivo comunista entra num país socialista, nunca mais sai. Fica lá. Tem que ser um lugar que possa voltar. Então, dá bem. Eu consegui a Fundação Feltrinelli, que é uma grande fundação marxista, de história marxista, enorme. Consegui. E foi feita uma operação que foram vários companheiros. Foi sobre, tem livro publicado sobre isso. Foi uma operação delicada. Quem foi a principal responsável acompanha Zuleide, que morreu um ano atrás, já muito anciã, ela que estava com o material. Teve a Marli Viana, que interviu com muita... a companheira Dora, foi uma série de companheiros, conseguimos o dinheiro, tal, conseguimos retirar esse dinheiro como se fosse uma mudança de imóveis, de navio. Passaram-se 8 meses esse navio, porque na época você enchia um navio, Santos, Itália, não chegava. E antes para outro país onde tinha coisas para fazer. Demorou 8 meses, foi um sufoco, mas ele chegou na Fundação Feltrinelli, onde eu e Maurício Martins de Mello o recebemos. Desse momento em diante, se foi posto a pôr, foi rumado, se pegou todo o outro material que chegou de outras fontes, foi criada uma entidade, e isso ficou. Depois teve 79, teve anistia, mas não dava para voltar com aquilo, porque era muito material, não tinha onde pôr, não tinha partido, não tinha estrutura. Aí chegou essa crise dentro do PCB, realmente houve o Roberto Freire queria de qualquer jeito o arquivo, a Globo queria muito o arquivo, me pressionaram muito, mas várias outras questões. Aí eu decidi que não, Zuleika Faria de Mello, exatamente. Muito se deve a ela a salvação desse arquivo. Então eu decidi que não, que ficaria numa associação comunista autônoma à disposição de todos os comunistas brasileiros. E consegui que, em 94, a Unesp assumisse o arquivo. Mas nós temos hoje, até hoje, uma associação, eu estou como seu presidente, que a gente mantém esse arquivo, que esse arquivo cresce, mas nunca pensei em passar o arquivo a mãos não marxistas. Meu Milton Temer. Roberto Freire nunca existiu nisso. Legal. Valeu. Nem os marinhos, né? Nem os marinhos. Vamos à luta. Vamos embora. Hoje, então, é a data que marca 90 anos da instituição. Bom, isso é a história que me contaram, eu não tenho nenhuma prova do que isso ocorreu. É muito mal chamada pelos anticomunistas de intentona comunista. A rebelião, que dia 27, que é a data em que estoura a rebelião no Rio de Janeiro, mas ela havia começado, né, 4 dias antes, dia 23, em Natal. Vocês estão vendo, inclusive, aí 3 dos dirigentes comunistas que lideraram a rebelião em Natal. O Lauro, esse número 1 aí, é o Lauro Controlão, se eu não estou enganado. Depois o João Galvão, o número 2, e o José Macedo, o número 3. As pessoas talvez não saibam disso, mas durante 4 dias os comunistas tomaram o poder em Natal. Né? Então, Del Roio, conta a história desta rebelião comunista no Brasil. Bem, ver o quadro, né? Qual era? Existia um movimento muito forte nos anos 1934 e 35, um movimento muito forte, foi criado esse movimento acabaria se chamando a Aliança Nacional Libertadora, ANL. A ANL
para simplificar, era uma espécie de fusão de um partido comunista muito pequeno com um movimento bastante extenso, que era o tenentismo, movimento militar, né? Que tinha surgido em 1922, depois em 24, em São Paulo, onde grupos de jovens oficiais, de tenentes, sobretudo por esse tenentismo, tinham uma visão bastante confusa de modificar o Brasil. Uma visão nacionalista, uma visão anti-oligárquica, às vezes anti-imperialista. E, dentro disto, o principal líder deles, o principal líder absoluto, líder místico, era Luiz Carlos Prestes, porque Prestes era um tenentista. Prestes era um tenentista de 22, não participou em 22 porque estava doente, senão teria ido lá para a praia e morrido. De 22. Ele, da rebelião de 24, nasce a coluna, que vai se chamar Coluna Prestes. Então, ele é o guru desse pessoal. O Partido Comunista é pequeno, mas Astrogildo Pereira, genialmente, em 1927, vai encontrar Prestes na coluna e leva um bloco de livros e explica a Prestes o que é o marxismo. É incrível, mas Prestes não sabia direito dessa coisa. Mas ele fica muito entusiasmado com Astrogildo e aí, da manutenção disto, depois vem a Revolução de 30, não é? Que é, em grande parte, feita pela... A coluna Prestes tinha abalado a oligarquia, então facilita essa... Getúlio assume, os tenentistas assumem, mas Prestes não aceita, e Prestes acaba entrando no Partido Comunista. Então, uma personalidade muito forte, e isto cria toda uma tendência militar, tenentista, prestista, que se aproxima dos comunistas. A criação da Aliança Nacional Libertadora é praticamente uma aliança de um Partido Comunista fraco e um movimento vasto de militares, mas não de massa, mas de militares. Uhum. Nos anos que nós estamos falando, não é? Que é 1935, existe uma sensibilidade da parte dos tenentistas, que Getúlio Vargas traiu. Está aliado à oligarquia, está aliado, não representava aquilo que devia ser. Quer dizer, ele aderiu ao São Paulo derrotado, aquela oligarquia paulista. Derrotou, mas aderiu aos conceitos. E daí vem um conceito que se deve fazer uma sublevação para modificar. O Partido Comunista é muito calmo, muito cauto. Ele acha que a coisa é bastante complicada. Mas é tão importante o Brasil, eles acham, que manda uma delegação forte aqui da Internacional Comunista, depois eu vou falar disso em outro momento, e para tentar uma insurreição libertadora, uma insurreição anti-imperialista, uma insurreição nacional. Mas é difícil explicar isso nesse país complicado, sobretudo naquele período, naquela época que os estados são separados, as distâncias são enormes, o partido tem uma fraca instrução, é óbvio. E no Rio Grande do Norte, que tinha conflitos, como em todos os estados do Nordeste, conflitos regionais, locais, se matavam, guerrilhas, ataques. Entra uma série de complicações no governo, está muito bem explicado em alguns livros, no governo local, num contraste local, surge uma oportunidade para um grupo de militares assumirem o poder, assumirem porque estava desagregando o governo estadual. E eles eram da Ação Libertadora. Eles tinham um programa, que era o Programa Nacional,
Então, ficaram felizes da vida. Quase cai o governo por acaso na mão deles. Imediatamente eles assumem esse poder, decretam uma série de leis absolutamente avançadas, demais avançadas, evidentemente, porque, mas consistentes. Só que foi uma questão que eles fizeram esperando um levante nacional. Mas era tão grande o país, e é tão grande, estou dizendo era, porque hoje a coisa é mais simples, né? Você está aí e está falando comigo. Mas na época, se você estivesse aqui para falar comigo, ia ser muito difícil, em 1929, 30. Então, as informações eram mais lentas. E eles conseguem, por alguns dias, manter esse governo que tem um grande apoio popular, uma festa. Aliás, um dos problemas era que em Natal o pessoal não combatia, só fazia festa. Eles ficaram tão aturdidos com o programa do novo governo que não saíam da rua fazendo festa. Isso aliás, o grande. Aí não está o nome do personagem muito importante que começa toda essa bagunça, que é o Jocondo Dias, né? Que é o Jocondo Dias. Então, Cabo Dias. Era o Cabo Dias, né? Ele que começa a questão, sem ter muita ideia do que estava fazendo, mas é ele que começa. Então, era uma questão. Mas, evidentemente, o governo conseguiu tropas, o cangaço não, o latifúndio conseguiu mobilizar tropas e esmagar esse movimento, que depois se estenderia para Recife e para o Rio de Janeiro. Olha, eu falei muito sinteticamente, mas, como eu digo, foi uma experiência um pouco exagerada. Os comunistas de tanto tempo atrás diziam o Soviet de Natal. Não era o Soviet de Natal. Era uma conquista popular e nacional da população liderada por um grupo de visionários extraordinários. Maravilhosos. Mas o Del Ruio, eu acho que tem um grande legado desse movimento. Porque é um movimento que é muito tratado de forma pejorativa, desqualificada, inclusive dentro da esquerda, por muita gente que incorpora a ideia de intentona. O grande legado desse movimento, no meu modo de ver, é o manifesto de lançamento. O manifesto da Aliança Nacional Libertadora é um documento de extrema atualidade. E para ver como o Brasil não progrediu desde 1930, tinha 3 eixos: a luta anti-imperialista, a reforma agrária e a luta contra o fascismo. Eram os 3 eixos desse documento. E mais, quando eu vejo os identitários hoje acharem que pela primeira vez se discutiu a questão das minorias, neste documento já se colocava de maneira muito objetiva algo que é importante. Deixa eu só ler para você aqui o que é o ponto da liberdade. Eles colocavam um dos pontos, eu não vou ficar procurando agora. Qualquer um pode procurar o programa da Aliança Nacional Libertadora no Google, enfim, qualquer um dessas inteligências artificiais, sei lá, inteligência da coisa. Eles tratavam da questão de minoria de maneira clara, dizendo de maneira objetiva: não, nós temos que privilegiar a defesa dos interesses dos pobres, dos pretos. Não pode haver discriminação de raça, etnia, só não tem gênero, a palavra gênero. E outra coisa que eu acho interessante nisso, não sei se você concorda, Rui, é um programa claramente anticapitalista que propõe uma ditadura contra a burguesia para enfrentar a resistência da burguesia como forma de estabelecer a democracia do povo, e em nenhum momento fala em socialismo ou comunismo. Mas é um dos programas radicais mais consequentes. A única preocupação que eu tenho é com questão a proposta da reforma agrária, que eu acho que hoje perde atualidade. Eu hoje sou muito mais pela um movimento nacional libertador no Brasil, nacionalizaria a propriedade privada no campo.
mas eu não sei se faria reforma agrária, porque hoje, diferente. Nós, naquela época, é preciso considerar, a população brasileira tinha 40 milhões de brasileiros. Desses 48 milhões de brasileiros, 75% estava no campo, 25% nas cidades. De lá para cá, houve a inversão, mas não se fez a reforma agrária. E a reforma agrária, é preciso que fique claro, não é uma reforma socialista, é uma reforma capitalista. MacArthur, quando estabeleceu como uma das condições da paz com o Japão a realização de uma reforma agrária no Japão para acabar com os grandes senhores de terra, para poder ter uma democracia liberal mínima. Então, objetivamente, até hoje, nós não temos... Porque hoje é o contrário. Nós temos 18% da população de 216 milhões no campo, 82% nas cidades. Eu nem sei se dá para fazer a reforma agrária. Dá, sim, para ocupar os latifúndios e torná-los propriedade pública. Isso é que eu entendo. Mas eu acho que é importante ressaltar: o documento deve ser lido e estudado, porque mostra de maneira clara como as classes dominantes brasileiras não tinham projeto de desenvolvimento nacional. Mostra ali, nessas demandas colocadas nesse programa, que muito mais do que... o governo Jango apenas dá continuidade a isso. Lamentavelmente, a gente não foi para os confrontos decisivos que impuseram isso. Não sei se você entende. Eu estava, enquanto você falava, eu estava lendo aqui o programa, exatamente, estava lendo o programa aqui da insurreição de Natal. Não, realmente foi uma coisa, como eu digo, loucos maravilhosos, porque eles estavam tão avançados na época, a partir de uma situação tão miserável, né? Porque marginal no próprio país, né? Eles fizeram uma coisa extraordinária. E isso ainda é comemorado. Há alguns anos atrás eu estive lá em Natal, ainda se recordo, tem monumentos, tem locais onde se combateu. Isso é importante, manter isso. Agora, também a radicalidade. Aqui tem um aspecto a discutir. Se essa radicalidade foi boa ou mal, essa que se discutia. Não radicalizaram demais? Não fizeram um programa avançado demais? Pode ser. Essa crítica pode ser feita. Mas, por outro lado, você tem razão. Eram revolucionários completos. Isto sem ter grandes escolas, sem ter grandes livros, eles partiram pelo menos de uma realidade objetiva e tentaram. O que fez a Comuna de Paris? Atingiu o paraíso, né? Tentaram atingir o paraíso. Por isso que eu digo... Mas tinha uma razão naquela ocasião, hein, Derroio? Tinha uma base para isso. Se a gente fizer a recuperação dos anos 20 no Brasil, olha, 22, 24, 22, os 18 do Forte, 24, simultaneamente, a Revolução em São Paulo e a Revolução no Amazonas. 25 a 27, Coluna Prestes. Ou seja, os militares, naquela ocasião, na luta pela velha República, para acabar com aquele conceito de comando distribuído entre São Paulo e Minas, eles se encaminham nos anos 30 para a Revolução de 30, que foi um combate às oligarquias, como você disse, paulista e mineira. Só que, nessa revolta contra as oligarquias excluídas das classes dominantes de então, eles se incorporaram às novas classes dominantes. Então, os tenentes rebeldes de 35 não é só o Partido Comunista Brasileiro. Os tenentes dentro da Aliança Nacional Libertadora tiveram um papel importante nessa radicalização. Tanto que o principal nome, os nomes que aparecem como gestores do movimento são todos militares. Aqui no Rio, Agildo Ribeiro, o capitão Agildo Ribeiro, Cabo Dias em Natal, o capitão Cavalcante em Recife, não são nomes civis. O manifesto da Aliança Nacional Libertadora, a única vez que faz referência aos comunistas é quando ele diz: olha, a liderança natural deste movimento tem que ficar com Luiz Carlos Prestes, pela imagem que ele construiu a partir da coluna dele. Mas, quer dizer, a radicalidade não era um raio em céu azul naquela ocasião, né? Sim.
Estou de acordo, exatamente isso. Aliás, tinha sido feita uma discussão muito intensa na criação da Aliança Nacional Libertadora, né? Sobre isto, se ela era comunista ou não era comunista, se ela devia ter muita influência ou pouca influência. Foi uma discussão não bem resolvida, mas era óbvio que o arcabouço central era tenentista. Prestes mesmo dizia, eu ainda era tenentista, estava completando, virando comunista. E aqui eu quero sempre ressaltar a genialidade de Astrogildo Pereira, já que tem os arquivos dele, né? E ter entendido isso em 27, ter entendido isso, a importância da aliança com este, né, porque nem chamava assim ainda, com esse tenentismo, né? com este grupo. Então, hoje fazem isso, foi depois essa bela insurreição se espalhou para o Recife, não é? Uma área maior, e depois para o Rio de Janeiro. Foram os 3 locais onde houveram esta mobilização maior. Agora, a Aliança Nacional Libertadora, em que pese a insurreição não teve apoio popular, mobilização popular em seu apoio, a Aliança Nacional Libertadora, se eu não estou enganado, ela vinha num crescendo de apoio popular, né? Era impressionante. Eu li há pouco tempo o crescimento diário, foi feito um estudo. Milhares de pessoas em todo o país se inscreviam na Aliança. Milhares de pessoas. Foi um raro fenômeno de massa, não só no Brasil, um raro fenômeno de massa. É claro que a adesão requeria depois estrutura, educação, organização, mas a adesão popular era incrível. Isto em todo o país. Alguns locais, mais ou menos. Você veja, aqui em São Paulo mesmo, onde eu estou no momento, a aliança ainda não existia, estava se formando. Você veja que os integralistas, os fascistas, foram expulsos das ruas, não podiam mais fazer manifestações. Quando eles fizeram a concentração nacional da Praça da Sé, houve a mobilização da Aliança, houve a mobilização partidária do Partido Comunista e também de outros grupos menores, e expulsaram da rua. Aliás, eu recordo um nome dos que comandaram essa expulsão. Houve várias mortes da parte dos integralistas. Realmente, eles arrancavam as camisas verdes, que os extinguiam, e jogavam na rua de medo. Isso, um dos companheiros que dirigiu militarmente essa resistência foi o Câmara Ferreira, aqui em São Paulo. Eu tive orgulho de ter como meu editor-chefe no Voz da Unidade, que foi o continuador, né, do Voz Operária, na versão legal, o Noé Gertel, o jornalista Noé Gertel, que foi um participante, né, da Batalha da Praça da Sé. Noé Gertel. Grande Noé Gertel. Noé Gertel me contou isso, contou essa história, no seu apartamentinho ali, ao lado do Cemitério da Consolação. Agora, quando vem, minha pergunta para vocês, você tem um movimento de massa que está crescendo, que é o movimento da ANL, né, da Associação Nacional, da Aliança Nacional Libertadora. Quando estoura a rebelião em Natal e depois em Recife e Rio de Janeiro, a rebelião ela é um pouco que descola dessa mobilização? O que vai facilitar a repressão ou não? Vamos lá, vamos escutar o eu penso. Delroy, você quer falar? Deixa eu só dar eu quero que você fale. Eu penso que o papel dos militares era tão exponencial que, de uma certa forma, é como 64. 64 havia uma grande mobilização social em apoio ao Jango. Mas a parada era decidida em termos da divisão das Forças Armadas. Naquela ocasião, a mesma coisa. É preciso levar em conta que uma grande parte das Forças Armadas brasileiras era da parte das classes dominantes, com sentido autoritário, vinha
da Guerra dos Canudos. Quer dizer, tinha uma parte progressista dos tenentistas, mas tinha uma parte pesada, reacionária, que inclusive era a favor da entrada do Brasil na aliança com o fascismo na guerra. Dutra, Góes Monteiro, isso tudo era fascista, já nos anos 30. Então, a parada, eu acho que o povo, num nível de organização muito menor do que é imaginável em 64, porque em 64 havia muito mais organização social, estudantil, sindical, trabalhista. Porra, quando eu me lembro de Batistinha conduzindo os ferroviários, Hércules Correia conduzindo os têxteis, era uma loucura, Roberto Morena, mas a parada se decidia na divisão dos militares. Quando o processo é insurrecional, o papel das Forças Armadas passa a ser exponencial. Então, objetivamente, quando ocorre aquilo, a Revolução Bolchevique ocorre porque grande parte do exército não queria mais a guerra e apoiou os bolcheviques em Petrogrado e depois em Moscou. Objetivamente, não houve revolução social. A revolução e a adesão só se dá na Guerra Civil. Então, eu entendo que em 1935 havia mobilização de apoio, mas ela não era suficiente para se impor, principalmente naquela época, no Brasil daquela época, no vazio das áreas urbanas, para se impor a decisão do campo militar. Não sei se deu ruim. Estou de acordíssimo, mas de acordo, foi isso mesmo. Houve uma subestimação das nossas forças, da parte dos militares. Os comunistas, tal como tal, eles tinham até mais preocupação. Tinha uma análise mais dessa. Cuidado, cuidado. Olha, naquele momento, o Vargas inaugurava bustos do Mussolini no Rio de Janeiro. Quer dizer, tinha uma aliança muito forte, uma atração muito forte com o fascismo italiano. Estava nascendo uma coisa muito mais potente, que era o nazismo alemão. Também aquilo... E também o integralismo não era tão frágil assim, não. Era forte, tinha também as suas mobilizações. Então, era uma situação difícil. Houve uma crítica tem que ser feita, houve uma precipitação de um movimento de massa que crescia, mas crescia muito mesmo. Precisaria tempo para se organizar melhor, precisaria tempo. Porque o que você quer que faça? As pessoas se inscrevem num partido, num movimento, tem a sua sede, tem tudo, mas a história é uma insurreição. Chega o exército e dispara um canhão. Você diz, mas a massa não faz nada. Mas fazer o quê? Precisa também reconhecer que precisa liderança, que precisa força. Senão você faz o quê? Eu, em 64, você queria que eu fizesse? Estava para resistir, mas precisava uma estrutura. Como isso, milhares de pessoas. Agora, bom, vamos lá. Não, Del Rui, qual foi o peso, se é que teve, específico de Moscou e da Internacional Comunista na insurreição aqui no Brasil? Olha, primeiro quero dar uma pequena informação para estudiosos que devem saber disso. Os documentos da Internacional Comunista referentes ao Brasil muitas vezes aparecem coisas muito misteriosas, né? O que será que eles discutiam? O que teve? Foi isso? Não foi isso? Bom, eu quero comunicar que Moscou nos mandou toda a documentação. Está nos arquivos de Astorgito Pereira, na Unesp, à disposição. É uma disposição um pouco perigosa, muito complicada, porque eles nos mandaram justamente as atas das reuniões, atas escritas em grande parte à mão, em búlgaro, em russo, em inglês, em francês, mas o russo, o búlgaro, à mão, quer dizer, você pegar o Dimitrov, que tem uma letra horrível, é complicado. Mas essa documentação existe toda aqui à disposição. Eu digo isso para acabar com o que fez a Internacional. Basta estudar. Agora, é muito difícil que eu saiba
Sua companheira Anita Prestes foi lá e leu tudo. Ainda não conheço outro estudioso que conseguiu essa façanha. Um dia, se a gente tiver muito dinheiro, a gente tem que fazer fazer uma tradução. Quem sabe com a inteligência artificial, que não gosta, a gente consiga fazer qualquer tradução de todo aquele material. Olha, a Internacional, ela estava pouco preocupada no Brasil até os anos 30, porque tinha que estar preocupada com a Europa, estava preocupada. E daí tinha uma outra grande revolução que chamava a atenção deles, era a China. Né? Lá, o Brasil perdido lá do outro lado do mundo, país não importante, não chave. Mas, a partir de um certo momento, se criou um birô latino-americano e se criou uma série de documentos e revistas. A correspondência sul-americana, que era só para os partidos da América do Sul, o Trabalhador Latino-Americano, uma série de coleções de jornais da Internacional para trabalhar aqui. São quase todos os anos 28, 29, 30, Jovem Proletário, etc. Quero também dizer, cascatear, que nós temos todas essas coleções. Aí é mais fácil, porque quase tudo é espanhol. Então, podem ser investigadas. Então, não existe mistério do que pensava a Internacional. Mas a Internacional vacilava, realmente vacilava, entre uma ideia de revolução tipo soviética, ou de uma revolução socialista, ou de uma revolução ampla, nacional, libertadora, nacional, quer dizer, que agregasse muitas pessoas, até porque o problema tinha um problema objetivo. Ela tinha que ser anti-imperialista, porque aqui existia uma disputa de domínio imperialista entre os Estados Unidos e a Inglaterra. A Inglaterra estava perdendo forças, mas os Estados Unidos estavam ganhando forças. Então, tinha a questão anti-imperialista. Tudo isso foi uma discussão que a Internacional vacilou várias vezes, qual era a linha a seguir. Muitas vezes foi sectária. Por exemplo, a liquidação de Astrogildo eu considero criminoso. Foi uma perda imensa para a teoria do partido, nos anos 32, 33. Agora, quando Prestes entra no partido, ou põe à sua disposição de entrar no partido, isso dá um salto de qualidade no interesse da Internacional. Porque o Prestes vai para a União Soviética, não é do partido. Prestes diz, eu sou um tenentista, eu sou um militar. Ele vai como um militar de esquerda, de imperialista. Aliás, ele vai trabalhar, ele é um engenheiro, né? Um engenheiro militar. Ele vai trabalhar nas defesas de Leningrado, que serviram depois na invasão nazista, nas defesas físicas, fazer muro lá, de Leningrado. Mas ele vai se aproximando, obviamente, ele está lá, vai se aproximando, entra no partido, e aí ele passa a ser a figura-chave do partido. O Vardão, secretário, ele não é nem da direção do partido, ele não é nem da direção. Ele é inscrito. Aliás, me parece que ele nem se inscreve no Partido Comunista Brasileiro do Brasil, porque não podia, porque não estavam aceitando. Ele se inscreve na Internacional Comunista, ou ele se inscreve no PEX, do Partido Comunista da União Soviética. Então, tem toda essa situação, mas é óbvio que o prestígio do Prestes é imenso no Brasil. Sobretudo quando se percebe o esgotamento do ideal tenentista através do Vargas, através de ter vencido São Paulo, quando se percebe a traição. Aqui não vamos chegar a lugar nenhum, a não ser lugar ruim. Quer dizer, em vez de você chegar ao anti-imperialismo, você está chegando ao nazifascismo. Então, aumenta. Então, não sei nem o que eu estava te dizendo, mas tudo isso, então, condiciona o internacional. Condiciona tanto
que a Internacional pressiona o Prestes para vir para o Brasil. E lhe manda uma equipe. Manda uma equipe que não é nem do Partido Comunista Brasileiro, é uma equipe da Internacional, né? A própria Olga, né? A Olga é uma heroína quando ela vem. Ela será uma heroína depois também. Mas quando ela chega aqui, ela é uma heroína na luta contra o nazifascismo. Ela é uma heroína já antes do nazismo na Alemanha, uma heroína comunista. E o casal Berger, vem todo um grupo exatamente porque era o valor que a Internacional dava à figura do Prestes, né? O prestígio do Prestes. Não sei, mais ou menos isso. Eu não tenho a lucidez que ainda tem o companheiro Temer. Eu me confundo. Às vezes, eu vejo que ele não se confunde. Meu Deus do céu. Milton. Olha, eu quero também te cumprimentar pela tua bandeira palestinesa. Uma coisa justa, justíssima. Não, sobretudo pela forma com que tentam colocar em silêncio, e na sequência dessa última vitória sionista, na demissão do Juca Kfouri e do Jamil Chad, há um silêncio total sobre a continuidade do genocídio atual em Gaza, que não se fala mais na mídia, está muito mais preocupada com a indicação ou não do advogado-geral da União para o STF. Isso virou o grande tema da política brasileira e dos telejornais. Olha, a mídia brasileira é uma das mais competentes no mundo na condução de lavagem ideológica a serviço das classes dominantes. Se você comparar a mídia brasileira com as mídias europeias, de forma geral, e até com a mídia americana, você vê nessas mídias um confronto de ideias. Por exemplo, nenhuma mídia hoje deve falar que tem 90 anos. Se falar de 90 anos, é da intentona comunista, dos assassinatos. É bárbaro isso. Olha, minha bateria está caindo, de repente vai parar de novo. Olha, a tecnologia sempre opera contra uma discussão progressista. É impressionante. Daqui a qualquer momento pode fechar. Eu só queria dizer o seguinte, antes que eu caia, se cair de novo, porque eu já caí 3 vezes, vocês nem notaram, porque era durante a fala do Del Rio. É que o que eu convocaria fundamentalmente, quem nos assiste, quem prestigia este programa, que é enfim, é um público informado, capacitado, que não deixe de consultar o documento, tanto do Partido Comunista Brasileiro em 34, da Conferência de 34, quanto da Aliança Nacional Libertadora em 35, e o discurso do Prestes em julho de 35, isso tem em PDF na rede, é possível alcançar, para ver como são atuais os temas ali colocados e para ver como é competente no imobilismo, no reacionarismo, enfim, na submissão ao colonialismo, colonizados que são encantados pelos colonizadores, a nossa classe dominante. É fundamental para o estudo da história recente desse país. É um legado importante para nós. E eu insisto, eu não vejo, não quero atacar como precipitado qualquer ato valente como aquele foi. Eu entendo que aquilo ocorreu numa lógica de um Brasil onde o confronto armado era quase rotina. Era quase rotina. Não era uma coisa em céu azul. Hoje é impossível imaginar isso. Mas naquela ocasião era quase rotina. Então, objetivamente, eu rendo nesses 90 anos uma homenagem especial aos revolucionários daquela época, rendo uma homenagem especial à coragem de Prestes de não se deixar levar pelo canto da sereia da Revolução de 30, porque a Revolução de 30 é traída naquilo que é fundamental, estrutural, mas ela tem coisa muito parecida com o PT de hoje, porque ela introduz direitos sociais, direito de sindicalização, introduz vantagens jornada de trabalho controlada, aposentadoria, isso tudo vem no bojo da industrialização que começa nos anos 30. Então, essa criação de classe trabalhadora, evidentemente, tem uma posição ali assistencialista e mobilizadora muito parecida com o que se faz hoje, para, no estrutural, substituir
a classe dominante paulista e mineira pela classe dominante gaúcha e nordestina, com Getúlio e Zé Américo, compondo uma nova oligarquia, porque sequer eles ocuparam o poder eles conseguem barrar a contra-revolução de 32, mas se compõem e acabam incorporando, inclusive, as próprias classes, eu não chamo de elite nem a porrada, classes dominantes de São Paulo e Minas no conjunto do controle sobre as classes trabalhadoras brasileiras. Então, eu pelo menos quero dizer isso, porque se cair de novo aqui, que já avisou que está com bateria fraca... Deixa eu dizer uma coisa, Milton, não é uma novidade, ele já tinha falado disso, mas eu não sabia. Eu perguntei ao Prestes, tantos anos atrás, eu ainda muito jovem, Prestes, mas por que você não apoia? Por que você não liderou a Revolução de 30? Você podia. A famosa resposta dele, ele me deu a mim, mas depois eu vi que ele já tinha, era uma ideia dele. Ele falou, eu não podia, compadre, porque se eu assumisse a direção, eu seria o Chiang Kai-shek brasileiro. Uma resposta contundente, não? Contundente. Então, quer dizer, eu trairia. Se eu assumisse, eu trairia. Mais ou menos o que você agora falou, né? Sim. E há divergências ainda do ponto de vista histórico, talvez vocês possam resolver para nós, se de fato Prestes foi convidado ou não para liderar a Revolução de 30. O manifesto da Aliança, ele diz, havia uma discussão sobre isso, e o manifesto sugere, certamente por influência dos comunistas dentro da Aliança, que o líder natural é o Prestes. Evidentemente, o discurso dele, de julho de 35, de uma certa forma, já convoca a insurreição. Ele chama trabalhadores, camponeses, porque o peso do camponês era muito grande. Mas o campesinato brasileiro não era como o campesinato russo, não tinha a mesma tradição. Havia o peso dos senhores feudais era muito grande. O feudalismo, aliás, é uma categoria que aparece muito naquela ocasião e que é discutida. As relações rurais brasileiras tinham muito de feudalismo. A Internacional Comunista dizia, inclusive, que isso justificava no Brasil a guerra contra o feudalismo. Então, o feudalismo representa, fundamentalmente, um poder de senhores sobre servos, que era o que acontecia. Não raros trabalhadores nas fazendas não recebiam dinheiro nenhum e eram obrigados, com o seu trabalho, a comprar dentro da fazenda a sua subsistência. Então, o Prestes já convoca, em 35, de uma certa forma, este movimento insurrecional. Agora, eu nem sei se naquela ocasião a Gildo Barata já era marxista, se o Cabo Dias já era marxista, se o Capitão Cavalcante em Recife já era marxista. Não sei. Cabo Dias seguramente não. Outros nomes, Apolônio, o time é imenso. Pô. Sim. Pois é. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Del Roio. Eu queria te responder a pergunta. Quando eu comentei por que você perguntou por que o Prestes não assume a Revolução de 30, sim. Verdade? Eu suponho que, sim, ele podia assumir, porque se eu pergunto, eu digo, por que você não assume, Prestes? Ele diz, porque eu seria um traidor? Quer dizer, ele poderia assumir. Não assumiu, porque levaria uma revolução que ele não consideraria uma revolução transformadora, no ponto de vista dele, não é? Sim. Então, eu acho que estava aberto o caminho para ele dirigir a revolução. Essa revolução. É preciso considerar, é preciso considerar que ele e a Olga foram os principais alvos da repressão à aliança depois da insurreição. Ele e a Olga. Claro, foi uma barbaridade evidente. Todo o grupo que estava com ele, o Heber, o casal, foram as torturas que sofreram. Não, é isso que eu ia perguntar. Qual foi o tamanho efetivo da repressão sobre os revolucionários de 35 e o impacto que isso teve posteriormente na organização ou reorganização do Partido Comunista? Olha, note bem, a repressão contra
os militares foi ampla, milhares e milhares de presos. Tem até uma tabela aqui, poderia até olhar agora e dizer. No Rio foram mais de 1.500 presos. Note bem que depois a gente ia ter uma ditadura de 64, com uma tortura, mas na época se torturava. O senhor Filinto Miller, ele tinha especialistas em tortura. Quer dizer, foi uma coisa bárbara. Milhares foram presos, inclusive onde não houve insurreição. Pensa no Rio Grande do Sul, todo o pessoal foi preso. Eu penso no Roberto Moreno. Roberto Moreno estava lá preparadinho para fazer a insurreição, não teve tempo, porque foi tão rápido quando chegou lá as notícias. Então pararam, não dava para continuar. Mas foram todos presos, foram presos. Então a repressão foi muito profunda. E a grande desculpa é que não era uma revolução nacional, mas era uma revolução moscovita. E daí, então, pegar todo esse grupo da Internacional e barbarizar. Eles barbarizaram, né? As torturas foram as torturas do Ustra. Décadas e décadas depois. O Ustra teve um bom professor naquilo lá. O partido sai, depois da queda do Prestes, virá a queda de outros. Do Marighella, já em 36, 37, de Marighella, de Câmara Ferreira, todo o pessoal que é mandado por lá para Fernando de Noronha. Considerar uma coisa também. Considerar uma coisa. A repressão começa antes da insurreição. Sim, sim. A Aliança Nacional Libertadora é colocada na ilegalidade depois do discurso do Prestes, em julho. Sim, foi sim, o pretexto para... Quando há insurreição, a aliança já está na ilegalidade. Agora, a repressão posterior, eu lembro o discurso de Sobral Pinto, na defesa de Prestes, em que ele não invocava direitos humanos, ele invocava, na defesa de Prestes, a lei de proteção aos animais, tal era o nível da barbárie promovida por Filinto Miller e seus acólitos contra os que estavam presos. Sobre os arquivos, olha aqui o Paulo Pinheiro. Sobre documentos entregues à Fundação Roberto Marinho, muito do que ficou no Brasil foi entregue à Fundação Roberto Marinho pelos golpistas que criaram o PPS, né? O pessoal que criou o PPS. Com a volta legal do PCB, alguma coisa se recuperou pela via judicial. Aqui. Bom, eu quero dizer que a parte fotocópias, aquilo que se entrega a qualquer pesquisador, dos arquivos de Júlio Pereira não saíram nada. Se tinha outros arquivos que entregaram a Roberto Marinho, talvez arquivos pessoais, arquivos de militantes, eu não sei. Me garanto que dos arquivos do Instituto Astrogildo Pereira não foi entregue nada. Claro, insisto, talvez tenha sido entregue microfilmes, mas os microfilmes nós distribuímos a muitas bibliotecas do país e do estrangeiro, porque a gente queria divulgar. Né? Esse material sim, mas os originais não, nunca. Eu me lembro de um episódio bizarro nisso, na disputa dos bens do PCB, quando o Roberto Freire e o Sérgio Arroca promovem a decomposição do partido. A primeira providência do Ivan Pinheiro, que foi o que se tornou secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro ainda, foi correr para manter na propriedade do Partido Comunista Brasileiro o telefone da sede. Então, o PCB não entregou o telefone ao Roberto Freire, ficou com a linha telefônica da sede. Eu queria encerrar com vocês dois com uma questão para cada um de vocês, ou a mesma questão para cada um de vocês, que é: qual é o peso de 35 no desenvolvimento e na trajetória do Partido Comunista aqui no Brasil? Temer, isso é para você. Eu não sei. Peso 35. Olha, vamos pensar, eu entro muito jovem no partido, antes do golpe. O 35, para mim, é um mito. Quer dizer, me ensinam
que é um mito. Tinha lido, existia ainda na época, era mais do que hoje, na época existiam memórias de autores, até secundários, mas de militantes que falavam de 35. Para mim, na época, era, sem dúvida nenhuma, uma formação ideológica, era uma luta, a formação ideológica de um militante, saber que tinham lutado, que tinham morrido, que tinham sofrido, que tinham sido derrotados, mas que tinham mantido a dignidade, que esse país tinha mais dignidade porque existiu o 35. Uhum. Então, para mim, muito jovem militante, mas não era só para mim, porque eu tinha os outros jovens ao meu lado, né? Esse 35 era uma questão de glória. Meus queridos, uma das coisas que a gente tem que ter é a luta do nosso povo. Se você não sabe a luta do seu povo, você não tem orgulho da luta do seu povo, você não é nada, você está aí brincando de democrata. Você tem que saber isso, tem que saber isso. E 35 está profundamente inserido nesse quadro. Aí, intelectual, a gente vai, discute se foi correto, se não foi correto, se errou naquele documento. Não, mas uma coisa, infelizmente o Milton caiu, não sei se ele vai conseguir, eu quero falar, por exemplo, teve os heróis de 35 que foram combater na Espanha. Uhum. Isso é uma coisa impressionante. Você tem um pequeno grupo de heróis de 35 que, quando saem da cadeia, no momento, ou escapam da cadeia, saem na macedada, vão imediatamente. Eles já foram recrutados para a Espanha na cadeia. Por exemplo, Apolônio, Morena, Capistrano, Dinarco Reis, estavam todos na cadeia. Eles foram convocados na cadeia. Escapem, fujam, vão para a Espanha. E foram para a Espanha. Uhum. Eu conto a história de um... Bom, não posso contar as histórias. Mas, por exemplo... Por que você não pode contar as histórias? Porque te chateio. Não, me chateia nada, cara, por favor. Vamos pegar um cara Por favor. que se chama Roberto Moreno. Ele tinha que fazer insurreição no Rio Grande do Sul, responsável do partido. Mas é tão rápida as questões do Rio, São Paulo, Recife e Rio, que o partido bloqueia. Não faça insurreição no Rio Grande do Sul. Mas não importa, ele não faz insurreição, mas vai preso a mesma coisa. Uhum. Ele ia casar. Né? Ele vai preso quando ele ia casar com a dona Eugênia. Tem um motivo. Mas em 37 ele sai. Mas ele já tem a ordem de sair correndo da cadeia e ir para a Espanha. Como é que um brasileiro sai da cadeia e vai para a Espanha? Pega o avião? Não tem avião. Então ele tem que ir lá, ele tem que ir para o Uruguai. No Uruguai, o Partido Comunista Uruguaio acha um navio para mandar ele para a França. Ele vai para a França, da França ele entra na Espanha. Aí ele se apresenta a Togliatti, comissário político-geral dos exércitos espanhóis republicanos. Togliatti diz, você é militar? Não, então é uma porcaria. Então, se você não é militar, porque ele é o único não militar, porque, na verdade, eles queriam militares. Sim. Bom, então ele vai assumir, mas ele é um grande quadro operário, então ele vai assumir o comando comunista do partido como comissário em Alicante. Em Alicante é uma região da Guerra Civil, ele não é combatente, mas é uma região que é bombardeada ferozmente. Quem estuda um pouco vai saber que todos os bombardeios... estou falando um pouquinho do Morena, um momentinho do Morena. O que ele conta dos bombardeios, do que ele sofreu, ele não, aquela população sofreu combate diuturno. Depois tem a traição dos socialistas. Ele é entregue aos alemães que estão entrando em Alicante, mas consegue fugir. E chega um navio francês que leva ele embora. Que alívio! Mas não leva ele para a França, não. Leva ele para a Argélia. E é onde ele é preso num campo de concentração. Vai para o interior da Argélia. Foge a pé do Saara.
volta, consegue entrar na França. Da França, ele tem que ir para a União Soviética. Passa a Europa toda em guerra, porque já está começando a guerra, já começou a guerra em 1940. Ele vai chega na União Soviética, vai trabalhar nos tratores na Ucrânia, conhece o Khrushchev. Daí ele recebe ordem de voltar para o Brasil. Ele tem uma tarefa. Ele volta para o Brasil através do Japão. Tem esquisitíssimo contar essa história. Mas aí ele acaba chegando no Japão e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele fala com a mãe do Prestes. A tarefa dele era pegar todo o material da mãe do Prestes para entregar ao Jorge Amado em Buenos Aires, para fazer o Cavaleiro da Esperança. Então ele desce toda a América, vai preso várias vezes, vai sendo preso. Chega em Buenos Aires, entrega todo o material para o Jorge Amado e entra no Brasil. No 5º dia de Brasil, ele vai preso. E fica até abril de 45. Quando ele sai, e aquela noiva de 35, a dona Eugênia, está na cadeia, está na porta da cadeia esperando. Que saga, fantástico. E aí o Morena me contava tudo isso, né? Uma coisa maravilhosa. É o Dona Eugênia ao lado, e dizendo: o que será que esse sem vergonha fez todos esses anos que ele estava fora? Mas eu estava preso. Bom, desculpa. Não, mas para dizer que tipo humano. Eu citei um. Você sabe o que o Davi Capistrano, que combateu heroicamente e que foi preso pelos alemães e teve que fugir de um campo de concentração alemão. Uma coisa, o Dinarco, que fez parte do primeiro núcleo de resistência armada da França. O primeiro núcleo de resistência armada da França estava o Dinarco, e a resistência francesa. Sim. O Apolônio, herói da França. Herói no Brasil e herói na França, né? Então, era um grupo, santo Deus, o que você quer? Eles diziam, não sei se o monumento, digo monumento para dizer alguma coisa, mas são monumentos. Se nós não conhecemos, não respeitamos, não amamos essa história, que Brasil somos? Não vamos ser nada. Sim. Mas é isso. Está aqui o Roberto Morena, que começa a trajetória jovem como anarco-sindicalista, né? Ele vai virar comunista depois, né? Não, ele começa em 1917. Ele é secretário, ele tem 16 anos, quando ele entra no Sindicato dos Marceneiros do Rio de Janeiro. Uhum. Quando cai o hotel Nova York, é um grande desastre. Não, mas ele entra no partido já em 1923. Mas, é claro, a formação dele no sindicato anarco-sindicalista. Uhum. Perfeito. Eu escrevi um livro sobre ele. Sim. Maravilha. Olha, Del Ruyo, é sempre uma delícia conversar contigo. É a história do Brasil, assim, passando na frente dos nossos olhos. É muito impressionante, realmente. Muito forte a tua presença, viu? Vai, meus queridos. A gente vem alguma outra, né? E eu quero um Charles Milton, tive um imenso prazer em revê-lo. Pois é. Ele está aqui, deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem para mim. Pelo jeito, ele não está conseguindo voltar. Não está mesmo. Não está conseguindo voltar. Mas que pena. Que pena. Gostaria muito de fazer essa despedida de vocês dois. Del Ruyo, impressionante a tua história, realmente muito, muito impactante essa história desse heroísmo comunista brasileiro. Você vê possibilidades para o movimento comunista a nível mundial e no Brasil? Bem, claro que as histórias, as estruturas, o capitalismo modificam, né? Se modificam profundamente. Agora, existe uma coisa, Mauro. A crise mundial é muito séria. Quer dizer, está se rompendo as placas tectônicas de tudo.
Está se rompendo de tudo. Tudo. O mundo construído a partir de 45, vamos dizer, numa série de acordos, uma série de... nas suas barbaridades, tudo, mas está tudo rompendo. Os Estados Unidos, como grande pilar do capitalismo, do imperialismo, está quase em guerra civil. Não é um exagero, não é um exagero. É grave a situação. A Europa, que eu conheço tão bem, é um desastre, é um desastre. Não vai aguentar aquelas estruturas que eles criaram. Eu fui deputado em Estrasburgo, eu fui deputado na União Europeia Ocidental, em Paris. Eu conheço aquela coisa, fui senador, conheço aquela coisa. Não está rompendo tudo. Isso vem barbárie, né? Isso cria barbárie. É alguma coisa tem que solucionar. Nós realmente toda aquela fase, uma fase comunista terminou, mas ela existiu e ela fez parte de construir esse mundo. Eu não vejo outra possibilidade do que uma reestruturação da produção e da distribuição. Isto era o ideal de Marx, Engels, quando dizia o comunismo, o socialismo. Nós necessitamos de algo desse tipo. O controle dos bens de produção, a redistribuição equa, o conhecimento científico avançado. Bom, continuamos a precisar. Pode chamar do nome que você quiser. Mas isso nós temos que fazer. Eu, enquanto estiver vivo, serei comunista, porque eu assim fui e não vou mudar. E mesmo que... E acredito, mas não é que eu acredito, é a única possibilidade, eu não vejo outra. Ou é uma possibilidade religiosa. Vem Jesus Cristo, vem Alá e resolve os problemas desse mundo, porque senão, como é que vai fazer? Mas, embora com muito respeito a Jesus e também a Alá, melhor que a gente... Até porque eu acho que eles preferem que a gente faça, sabe? Em vez de ser vagabundos e pedindo para eles. Então, sim, eu sempre tenho esse horizonte e eu mantenho. O Milton Temer me escreveu aqui, realmente não está conseguindo voltar, mandou um grande abraço para você. Por favor, responda. Foi um prazer reencontrá-lo. Responde para ele. Responda a você, dizendo, poxa vida, que foi... Ganhei o dia. Eu também. Ganhei o dia, a semana, ganhei muito mais do que isso tendo tido a possibilidade de propiciar esse encontro de vocês. E o grande responsável por isso foi a ideia do camaradíssima Gilberto Maringoni. Ele que falou, vamos dois juntos. Figuraça. Grande amigo. É isso aí. Ele é um grande cartunista. Você sabe que a campanha eleitoral para o Senado, que me elegeu, foi feita na Itália através dos desenhos do Maringoni. Não acredito, não sabia. Eu quero ter os desenhos. Não acredito, sério? Esse Maringoni é uma figura. Vou falar disso a próxima vez que ele vier aqui. Ele fez os desenhos da sua campanha eleitoral, então, na Itália? Claro. Muito eficaz. Sensacional essa. Tá bom, vai. Um grande abraço. Obrigado, viu, Del Rey? Obrigado mesmo. Abração.